A gravar. Foi. Beleza, então. Então, oficialmente, boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui estudando nosso direito contratual, todas essas questões dos vícios contratuais, né, as ações, os vícios redibitórios, as ações edilícias, né, a ação estimatória, a ação redibitória. E agora nós estávamos, né, e vamos estar estudando a nossa ação reivindicatória, que ela é baseada dentro de um conceito extremamente famoso para nós do direito civil, que é a evicção. Como eu falei para vocês ontem, né, a palavra evicção ela possui uma origem no latim, tá? Que é esse terminho aqui que eu falei para vocês ontem, né? Que é o evictio. Esse evictio nada mais é do que a recuperação judicial de um objeto. Deixa eu só. A recuperação judicial de um objeto. Abriu uma tela aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Então, a evicção, ela significa uma recuperação judicial de um objeto. Ponto. Tudo vai levar a nós entendermos que esse conceito foi surgido ali entre os romanos, dentro do âmbito da compra e venda, como eu falei para vocês na aula de ontem. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, como hoje, a figura de uma pessoa que é denominada vendedor, que assumia, junto ao comprador, a obrigação de resguardá-lo dos riscos da evicção, ou seja, de uma possível perda superveniente desse objeto comprado por atuação de um terceiro, que é o seu legítimo proprietário deste bem. Tá? Então, desde o nosso direito romano, nós tínhamos uma garantia garantia não, uma obrigação de que o vendedor tinha para com o seu comprador de assegurar desses riscos da evicção, que é a possibilidade de se perder esse objeto que está sendo negociado, desse objeto que foi comprado, por uma atuação de um terceiro, que é o seu legítimo proprietário. Beleza? A gente pode dizer que a evicção é o fato ali, em virtude do qual alguém vai perder de forma total ou de forma parcial a posse ou a propriedade de uma coisa em virtude de uma sentença judicial que o atribui a outrem, a um terceiro, porque esse alienante não era o titular legítimo do direito sobre esse referido objeto que foi negociado. Lembre-se sempre que o nosso exemplo maior é a questão da sentença judicial, que vai declarar isso. Falei para vocês ontem que a sentença judicial, dentro do caso em concreto, se dispensa o trânsito em julgado, mas também existem os atos administrativos. Eu vou fechar aqui para vocês na ideia da sentença judicial, tá? Então, vamos imaginar um caso em que alguém vai transferir a outrem uma posse ou domínio de uma coisa sobre a qual essa pessoa não tinha a legítima titularidade desse direito. Então, como no caso, por exemplo, da Bianca, vender algo para a Brenda, e algo que, por exemplo, não pertence a Bianca, um automóvel, ou transferir a posse desse automóvel para a Brenda, sem ter essa posse desse automóvel, nessa situação pode vir a Bruna, que é de fato a proprietária desse veículo, que é a possuidora desse veículo, que possui a titularidade sobre esse veículo, que é dono dessa coisa que foi vendida, exercer o seu direito sobre esse mencionado bem, cuja sua posse ou propriedade será perdida, nesse caso, pela Brenda, que foi a pessoa que adquiriu da Bianca. Tá? Então, a Brenda, quando adquire esse veículo da Bianca, ela acaba adquirindo um bem viciado, um bem com defeito, aliás, um bem viciado, um bem com defeito. Mas esse vício, esse defeito, não é da coisa em si, mas sim do título de direito sobre essa coisa. Então, o vício não está no objeto, como nos vícios redibitórios, mas sim na titularidade desse negócio que foi feito entre as pessoas dessa relação negocial. Tá? E ontem eu mostrei um quadro para vocês
mais ou menos nesse seguinte sentido. Deixa eu só compartilhar o quadro aqui. Acho que já está aparecendo para vocês aí. Se alguém pedir para entrar agora, vai ser um caos. Bem, se alguém manda no WhatsApp lá, alguém fica de olho no WhatsApp que eu autorizo aqui, tá? Então, nós temos algumas partes dentro dessa relação que nós estamos tratando aqui, tá? Essa parte A, eu vou denominar ela como alienante. Dentro do nosso exemplo, era... Deixa eu só abrir aqui de novo. Tem gente pedindo para entrar. Era a Bianca, tá? Então, a Bianca, ela é a alienante desse negócio. Nós temos uma outra figura, que é a figura do nosso, em termos de ontem, né, que eu já passei para vocês, do evicto. Nesse caso, nesse meu exemplo, a Brenda é evicta, tá? Ou seja, a alienante Bianca está vendendo a Brenda um bem, tá? Independentemente de qual bem que seja, tá? Então, nós temos aqui uma relação entre Bianca e Brenda. Bianca está transferindo um bem para Brenda. Contudo, dentro desse, continuando no nosso exemplo, vai aparecer aqui uma terceira pessoa, que, como eu falei também em termos de ontem, é o nosso evictor. Ou seja, nosso evictor, essa pessoa em que, dentro do nosso exemplo, é a pessoa de Bruna. Então, nós temos o evicto, que na verdade é essa pessoa que adquiriu esse bem, nosso exemplo, a Bruna, e o evictor é esse terceiro, é essa pessoa que não está nesse primeiro negócio que envolve Bianca e Brenda, tá? É uma terceira pessoa. Só que esse evictor, ele é, de fato, o proprietário ou o possuidor desse bem que foi negociado pela alienante sem a sua autorização, sem a sua procuração, sem nada, tá? Então, o que nós temos? Bianca vai vender a Brenda, que é sua evicta, tá? E a Bruna, que é essa terceira que não está no processo, dentro dessa relação negocial, ela vai se vincular diretamente com Brenda. Por quê? Porque ela vai entrar em juízo e vai pleitear, agora complicou aqui, e ela vai pleitear a devolução desse bem. Então, na verdade, essa relação que vai ligar o evicto, no nosso exemplo, Brenda, com Bruna, se dá em relação, via de regra, de uma sentença judicial, que vai determinar o quê? A perda do objeto. Beleza? Então, nós temos essa relação de uma forma simples. O alienante vai vender um bem para o evicto, que é o adquirente, só que essa propriedade, esse bem que está sendo vendido, não é de titularidade do alienante, possui um vício quanto à sua titularidade. Então, vem o evictor, que é esse terceiro que não está nessa primeira relação negocial, que é de fato o titular desse bem, e fala, opa, peraí, esse bem é meu e eu quero ele de volta. Juiz, determina que o evicto perda esse objeto, perda esse bem e que esse bem volte para mim. Beleza? Então, nós temos esta relação. No caso, então, que nós temos, na verdade, é um defeito de titulação de direito sobre o objeto que está sendo transmitido. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Ou o transmitente, no caso a Bianca, não é proprietária, ou ela não é a possuidora legítima dessa coisa alienada ao comprador, no nosso exemplo, Brenda, que, por isso, Brenda vem perder esse bem, porque, na verdade, esse bem é de titularidade da Bruna, tá? Então, vocês podem enxergar três figuras dentro dessa relação. O evictor, que é esse terceiro titular do direito sobre esse objeto que foi alienado e que obtém o reconhecimento desse direito por decisão judicial e por ato administrativo, beleza? O evicto, que é aquela pessoa que sofre a evicção,
que sofre a perda da posse ou do domínio sobre o bem que foi adquirido por ele, e o alienante, que é a figura da pessoa que transmitiu esse objeto sem ser o titular desse direito sobre ele. E ele é, sim, o responsável perante o comprador e deve recolocar o patrimônio deste comprador, né, no estado primitivo, ou seja, antes dessa relação negocial, e a gente vai entender ali quais são as consequências dessa ação aqui reivindicatória, tá? Então, nós temos que na evicção existem duas sortes de relação jurídica que acabam desapontando. Uma relação entre alienante e o adquirente, Bianca e Brenda, e outra entre o nosso evicto e o nosso evictor, Bruna, que é o nosso evictor, nosso terceiro, e Brenda, que é a evicta dentro dessa relação, beleza? Quais são os requisitos para que ocorra a evicção? Na realidade, nós temos 5 requisitos, tá? O primeiro requisito, deixa eu colocar esse quadro também para vocês, que eu acho que a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor. Pior que eu não quero perder esse quadro, hein? Vamos ver. São 5 requisitos para que ocorra a evicção. Primeiro, é que exista um vício no direito do alienante, né? Que não é o proprietário ou o possuidor legítimo desse bem. Que exista um contrato oneroso, obviamente, né? O terceiro é que a perda dessa posse ou desse domínio do objeto alienado, obrigatoriamente tem que ter essa perda da posse ou do domínio desse objeto alienado. Nós temos também que, sendo esse vício, agora vai complicar aqui, será que eu consigo puxar isso para cá? Que sendo esse vício ou defeito anterior ao contrato, obrigatoriamente esse vício de titularidade tem que ser anterior ao contrato, e por fim, a questão da perda da posse ou do domínio que seja decretada, né, judicialmente. Então, esses são os requisitos para que ocorra a evicção. Isso está onde, professor? Você tirou isso da onde? Da cabeça. Não, eu tirei do artigo 447 do Código Civil, tá? O nosso artigo 447 do Código Civil, na verdade, ele vai acabar assentando numa primeira parte, que o alienante, na verdade, ele vai responder pela evicção nos contratos onerosos, tá? Esse mesmo artigo 447 do Código Civil, na segunda parte dele, ele vai assegurar a existência da garantia da evicção, ainda que ante a aquisição realizada por asta pública, eu falei para vocês isso na aula de ontem, né? Então, mesmo que tenha sido por asta pública, nós teremos que observar aqui esta questão da evicção, tá? Existe uma garantia quando a gente estiver diante da asta pública. E dentro do artigo da construção do Código Civil de 1916, nós tínhamos um ponto que foi totalmente inovado no nosso Código Civil de 2002. E o Caio Mário, ele aparece aqui apontando para nós alguns aspectos interessantes. Deixa eu parafraseá-lo. O Caio Mário fala, ó, consiste em saber quem responde pela evicção na alienação em asta pública, tendo em vista que, nessa hipótese, a venda não se dá espontaneamente pelo proprietário da coisa, mas sim pelo Estado, a fim de que o terceiro seja favorecido. Imagina-se a hipótese de um bem ser alienado em asta pública após ter sido penhorado para a garantia de uma execução contra o proprietário. Em ocorrendo a evicção, o adquirente do bem deve exigir a indenização pela sua perda do antigo proprietário ou do credor que obteve o proveito com a compra e venda que veio a ser prejudicado em razão de um direito anterior. Ou seja, contra quem que vai se propor esta questão?
Na primeira hipótese, as chances de o adquirente vir a obter a sua indenização são diminutas, tendo em vista que o provável estado de insolvência do proprietário que teve bem de sua propriedade levado à asta pública. E na segunda hipótese, se estará transferindo a responsabilidade pela evicção a quem nunca foi proprietário da coisa vencida, né? E dentro disso, o artigo 1701, 1707, caput do Código Civil de 1916, declarava que, na verdade, o primeiro pressuposto para que existisse a evicção, mostrando, obviamente, que ela somente ocorre dentro dos contratos onerosos, é que exista, de fato, um contrato oneroso por excelência. Então, geralmente seria o contrato de compra e venda dentro do exemplo mais mencionado. Tá? Então, nem seria possível imaginar que alguém que pudesse adquirir ali, por exemplo, gratuitamente algum bem, a título de doação, né, um objeto que pudesse depois ali reclamar perante o alienante não proprietário por sua perda. Né? Então não faz sentido. Imagine que Bianca doou o veículo para Brenda e Bruna depois reclama esse veículo. Então não faz sentido para que contratos, entre aspas, contratos não, mas doações, né, transferências de forma gratuita, pudesse ter evicção. Então, a Brenda voltaria para a Bianca para pedir a responsabilização dela, para a devolução do dinheiro que ela não pagou. Então, não faz sentido. Uma segunda questão, em relação ainda aos requisitos, é que é necessário, sim, a perda da posse ou do domínio do objeto transferido por parte do adquirente, e depois que essa perda se verifique em razão de vício ou defeito do direito de quem o alienou, ou seja, do alienante, e essa perda será decretada por uma sentença judicial definitiva, que aí vai ficar a discussão do trânsito em julgado, vai variar com caso a caso, porque ninguém vai poder fazer justiça com as próprias mãos em relação à lei de talhão. Né? Então, não poderia o legítimo titular, né, no caso nosso, a Bruna, que é a figura da evictora, né, do evictor, restabelecer sua posição jurídica, senão por essa via judicial, que é, sim, o meio competente para que a humanidade ali possa, sim, pedir, pleitear a proteção do Estado na defesa de seus direitos. E é fundamental também salientar que, na evicção, o que existe é o vício na titularidade do direito do alienante sobre esse determinado bem, sobre esse determinado objeto. E não no objeto, como eu sempre estou falando aqui para vocês. O vício está na titularidade e não no objeto. Por quê? Se for o problema no defeito do objeto, ou se for oculto, a gente vai tratar de vício redibitório, beleza? E não de evicção. Então, por isso que existe uma diferenciação em relação ao vício redibitório e à evicção. A evicção, o problema está em relação à titularidade. E no vício redibitório, está em relação à coisa, em relação ao objeto. Se for um vício aparente, os prazos que nós estudamos na aula de ontem. Se for um vício oculto, né, um vício que se aparenta ali com o uso de determinado bem, de determinado objeto, outros prazos. Né? Então, não se pode confundir vício redibitório com evicção. Evicção, problemas na titularidade. Vício redibitório, problemas neste objeto. Tá? Como eu falei para vocês ontem e hoje, a figura da evicção pode ser, sim, total ou parcial, segundo que, conforme ela abranger, né, ou não, toda a extensão dessa coisa que foi alienada. Então, vamos imaginar um pouco aqui. Na evicção total, existe nesse exemplo que eu falei para vocês, nessa pessoa que vende um automóvel sem ser o dono, sem ser o legítimo proprietário desse veículo. E esse legítimo proprietário, esse legítimo veículo, nosso exemplo a Bruna, ela vai poder reaver esse automóvel junto ao adquirente, que é o evicto, que é a Brenda, que vem a perder esse bem pela sentença judicial. Tranquilo? Aqui a gente vê, dentro desse exemplo, a evicção total, ou seja, a perda total desse objeto que foi alienado por parte do evicto. Mas, se foi promovida a venda desse veículo e o evictor só reclama, nesse processo movido contra o adquirente, que é esse evicto, a restituição do aparelho, por exemplo, de ar-condicionado que seria de sua propriedade, aqui a gente está
diante dessa evicção parcial. Então, vamos imaginar que Bianca passa, a Bianca, novamente alienante, passa para adquirente, Brenda, uma relação jurídica. Passa esse veículo. Aí vem a Bruna e fala, opa, esse rádio que está aí é meu. Então, Bruna vai entrar com uma evicção parcial somente para reaver esse bem que está ali dentro desse objeto total, tá? Então, Bruna, que é a evictora, ou evictora, né, dentro dessa possibilidade, vai atingir a evicta, né, a Brenda, mas somente de forma parcial, não vai atingir todo o carro, mas somente no rádio, somente no ar-condicionado. Então, a gente tem esses pontos de evicção total e evicção parcial, tá? No nosso Código 4, do nosso Código Civil, a gente tem o artigo 455, que vai falar para nós ali, que torna ainda mais claro as questões nesse sentido. Esse artigo 445, ele vai cuidar ali da evicção parcial, na verdade, de uma forma considerável. Ou seja, numa situação em que o evicto poderá optar ali entre uma rescisão do contrato e a restituição do preço relativo ali à sua perda sofrida, né? Não sendo considerável essa perda, caberá somente ali o direito à indenização, tá? Mas é difícil aqui, dentro desse caso, né, saber o que é uma perda considerável à luz, né, aos olhos do legislador. Dentro da doutrina, a gente entende, né, que a perda considerável, para a gente entender dessa evicção parcial, para que se possa se fazer ali a devolução do dinheiro e a rescisão do contrato, é que essa perda parcial atinja 50, mais do que 50% da coisa adquirida, tá? Mas vai caber ao juiz, à juíza, no caso concreto, analisando ali o caso de forma específica, ver se essa perda é sofrida e ver a extensão dessa perda sofrida e vai levar, obviamente, também a utilidade deste objeto, né? Então, a gente vai verificar ali o desfalque dentro dessa coisa sofrida. Então, no veículo que Bianca passa a Brenda, e Bruna vem e fala, opa, o motor é meu, o radiador é meu, os pneus também, enfim, tudo é meu, menos a carcaça desse veículo. Então, nós temos ali uma perda considerável. E sendo a perda considerável, Brenda pode voltar para Bianca e pedir a resolução, a extinção desse contrato e a devolução desse valor pago para este bem, tá? Em detrimento deste bem, beleza? Aqui a gente vai tratar da responsabilidade pela evicção. Vocês me perguntam aí, mas Brenda, que foi a pessoa que comprou esse carro, ela vai ficar desamparada ou não? Como que funciona isso? A matéria que acaba sendo desenvolvida de forma específica acerca da responsabilidade por essa evicção, ela se encontra ali dentro dos artigos 447, 448 e 449 do nosso Código Civil. Tá? Depois eu vou mostrar algumas tabelas para vocês, alguns esquemas para a gente finalizar aqui e concretizar de forma definitiva essa ideia na cabeça dos senhores e das senhoras. Primeiro, os artigos 447 e o artigo 448 do Código Civil desdobram com pequenas modificações, redações que já eram redações antigas do nosso Código Civil de 1916, tá? Ou seja, aqui, esses dispositivos, ele acaba ali tratando de uma possível admissão, né, ele acaba admitindo ali a subsistência da garantia pela evicção, mesmo que essa aquisição ocorra em asta pública. Então, aquela discussão que a gente tem acerca da garantia da aquisição, da evicção por asta pública, ela está estampada, positivada dentro do nosso Código Civil. Arnoldo Valde, que está na bibliografia de vocês, ele acaba salientando 4 hipóteses de responsabilidade pela evicção e acaba trabalhando estas questões. Nessas 4 posições, nessas 4 possibilidades, o adquirente sabe que a coisa é litigiosa, excluindo ou não a responsabilidade do alienante. Ou o adquirente não sabe que essa coisa é litigiosa e aí vai excluir ou não a responsabilidade também do alienante. Tá? Então, aqui tem um ponto fundamental. É saber se esse bem que está sendo transferido
possui algo de litiosidade ou não. Na primeira hipótese, ou seja, do conhecimento dessa pessoa que está comprando esse bem e que sabe desse possível vício contra a titularidade, a gente tem que esse objeto transmitido, na verdade, será de responsabilidade de quem alienou esta coisa, né? Então, essa responsabilidade será desse adquirente que está adquirindo esse bem litigioso. Deixa eu mostrar os esquemas aqui para vocês, que eu acho que fica até mais fácil de vocês compreenderem. Deixa eu só achar aqui. Então, vocês estão vendo aí, né? Na verdade, o Valde mostra isso, só que eu tenho essas fórmulas de evicção que são estampadas pelo Washington de Barros Monteiro, um clássico civilista, que traz para nós aqui como que vai funcionar essa questão da responsabilização dessa pessoa que transmitiu esse bem sem ser titular ou possuidora legítima desse bem. Ou seja, no caso, aqui a Bianca, né? Como que ficará a responsabilidade dela. Se existir uma cláusula expressa de exclusão de garantia dentro do contrato, somado com o conhecimento dessa litiosidade, ou seja, desse risco da evicção pelo evicto, por essa pessoa que está comprando esse bem, existe uma isenção de total e qualquer responsabilidade por parte da pessoa que vendeu esse bem que não era titular. Beleza? É muito raro disso acontecer, porque a pessoa que está adquirindo determinado bem, geralmente ela quer um bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, né? Então, se existe uma litigiosidade, algo nesse sentido, existe geralmente um grande problema em se formalizar esse contrato. Se existir essa cláusula expressa de garantia, cláusula expressa de exclusão da garantia, ou seja, o afastamento da responsabilidade dessa pessoa que está vendendo esse bem, mas essa pessoa que vendeu esse bem não deu ciência específica desse risco para essa pessoa que está adquirindo esse bem, existe apenas a responsabilidade do alienante pelo preço pago pelo adquirente por essa coisa evicta. Ou seja, nesse exemplo que eu estava trabalhando com vocês, se Bianca transfere para Brenda e existe ali uma cláusula excluindo a responsabilidade dela, mas a Bianca não deu ciência de que existia uma discussão acerca da titularidade desse bem para Brenda, a Brenda pode sim responsabilizar a Bianca, mas apenas pelo preço pago pelo adquirente pela coisa evicta. Obviamente que tem correção monetária em relação a esses valores dispendidos, beleza? Mas se a cláusula expressa de exclusão da garantia, sem que o adquirente haja assumido o risco da evicção de que foi informado, esse direito de reaver o preço que acabou desembolsando, né? Então, aqui existe a possibilidade de uma cláusula expressa de garantia, da exclusão da garantia da evicção, sem que esse adquirente aqui haja assumido o risco dessa evicção de que foi informada. Aqui vai ter o direito de reaver o preço que acabou desembolsando, tá? Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu ver aqui, eu tenho um outro quadro interessante. Que é a seca. Deixa eu só achar aqui. Bem, eu não achei aqui, mas na verdade eu posso montar junto com vocês, né? Deixa eu só compartilhar aqui o quadro branco. Deixa eu limpar aqui. Aqui nós vamos falar sobre os direitos, né? Direitos do evicto. Ou seja, só para eu deixar aqui bem esquematizado para vocês, os direitos de Brenda, né? Quais são os direitos da Brenda em relação à Bianca, né? Ou seja, quais são os direitos da Brenda, que foi a pessoa que adquiriu esse bem, mas que é evicta, né? E em relação à Bianca, que foi essa pessoa que vendeu este bem, esta propriedade, enfim, que não era dela, tá?
Primeira questão que ela pode pleitear, isso tudo tá, deixa eu só colocar aqui para os senhores e para as senhoras, 450 do Código Civil, tá? A primeira questão que pode ser pleiteada é a indenização pelas despesas dos contratos e perdas pelos prejuízos que resultarem ali diretamente da evicção. Deixa eu melhorar esse quadro aqui. Ainda terá direito custas judiciais, né, que ela vai ter um processo que está sendo movido contra ela, que é essa ação reivindicatória. Então, ela tem direito ali às custas judiciais, ela tem direito também de pleitear os honorários de seu advogado, a restituição integral do preço pago. Então, para tanto, né, a gente tem que levar em consideração o valor da coisa à época em que se perdeu, né, evitando-se, obviamente, o enriquecimento sem causa. Isso daqui é parágrafo único do 450. E também eventuais benfeitorias necessárias e úteis não abonadas ao evicto pelo evictor. Isso daqui é a regra do 453 do Código Civil, tá? Mas aqui eu vou colocar um porém, tá? Porém, se essas benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, né? Alienante. O valor dessas benfeitorias, né, deverá ser levado em conta na restituição devida na regra do artigo 454 do Código Civil. Então, o evicto, entendam, ele vai sofrer uma série de dores de cabeça. Isso é algo totalmente evidente para nós. Mas o evicto, obviamente, tem direitos ali para pleitear em relação a essa pessoa que vendeu esse bem para ela, que possui um vício em relação à titularidade, né? Então, ele pode pedir indenização pelos despesas dos contratos e pelos prejuízos que resultarem diretamente da evicção, custas judiciais, honorários de advogado, a restituição integral do preço, e obviamente a gente tem que levar em consideração aqui a deterioração desse bem, tendo em vista o enriquecimento sem causa, eventuais benfeitorias necessárias e úteis não abonadas ao evicto pelo evictor, enfim, estes são os direitos do evicto em relação ao alienante, tá? Uma outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que se a evicção for parcial, mas for uma evicção considerável, só para deixar aqui, que foi algo que eu falei para vocês, deixar em quadro, né? Mais considerável, poderá o adquirente, como eu falei para vocês, optar entre a rescisão desse contrato ou a restituição de parte do preço correspondente ali ao desfalque, sofrido. Beleza? E, sendo parcial a evicção, mas não considerável, né, poderá o evicto somente pleitear indenização correspondente ali à parte perdida, perdas e danos nesse caso, né? Vou colocar aqui, só para deixar bem
explícito para vocês, o ar-condicionado do veículo. Acho que cortou, né? O ar-condicionado do veículo, tá? Então, o evicto ele pode ainda pleitear a indenização por essa perda pequenininha que ele tem, mas pode, tá? Interrompeu o compartilhamento. Falei para vocês em relação à denunciação da lide, né? Eu falei para vocês que o nosso Código Civil de 2015, ele acaba dispensando a obrigatoriedade de se fazer a denunciação da lide, tá? Mas o nosso artigo 456 do Código Civil fala para nós que, para que exista essa evicção, existe uma obrigação de notificar do litígio o alienante de forma imediata ou qualquer dessas questões, a ação que foi proposta pelo legítimo titular de direito sobre o objeto que foi alienado na forma estabelecida pela lei processual. Então, dentro dessa relação que eu estabeleci aqui na nossa aula de hoje, Bianca, Brenda e Bruna, se Bruna ajuiza a ação em face de Brenda, que é o evictor e a evicta, né? Brenda tem ali o dever de notificar Bianca de forma imediata que existe uma ação que está correndo, que foi proposta em face dela, pelo legítimo titular desse direito do objeto, né, que foi alienado de forma viciada, tá? E o artigo 456, no parágrafo único, fala para nós que deixar de oferecer contestação ou usar de recursos. Caso, por exemplo, não atenda o alienante à denunciação da lide, e desde que exista ali uma manifesta procedência em relação à evicção. Mas existem algumas construções doutrinárias interessantes, tá? Por exemplo, o Washington de Barros Monteiro, que foi aquele que eu trouxe para vocês, aquele exemplo, para se determinar a responsabilidade entre evicto e o alienante, tá? O Washington de Barros Monteiro fala para nós o seguinte: realmente, perda da coisa em virtude de julgamento. Proposta ação tendente a vencer a coisa transmitida ao adquirente, a evicção está iminente. Cabe, assim, a este denunciar a lide ao alienante para que intervenha no processo e defenda a integridade da coisa que alienou como de sua obrigação. O artigo 125 do Código de Processo Civil, antigo, tá? Declara que a denunciação da lide é admissível, promovida por qualquer das partes. Melhor do que a redação do Código de Processo Civil, que declarava a denunciação obrigatória, tá? Então, o que ele fala aqui para nós? O artigo 125 do Código de Processo Civil recente declara que a denunciação da lide é admissível, promovida por qualquer uma das partes, e o Código Civil, no artigo 70, do Código de Processo Civil, melhor dizendo, artigo 70, Código Civil de 73, falava para nós que existia uma obrigatoriedade da denunciação da lide. Um outro doutrinador importante, que é o Camon de Passos, ele fala para nós em relação à denunciação da lide, de forma... qual que é o objetivo da denunciação da lide aqui na evicção? Na verdade, o objetivo da denunciação da lide na evicção é permitir que ao autor, que é o evictor, e ao réu, denunciante, obter no mesmo processo e pela mesma sentença que o privar do bem da sua posse ou propriedade, ou que lhe impuser a obrigação de ressarcir perdas e danos, o reconhecimento de seu direito de regressivamente ser reembolsado pelo terceiro denunciado daquilo que foi desfalcado de seu patrimônio por falta de decisão desfavorável proferida na demanda originária e que ocorreu a sentença. E o Camon de Passos ele continua nesse sentido. Por força da denunciação da lide, o processo albergará duas demandas. Uma, a originariamente proposta e que deu margem à denunciação, e uma segunda lide, que é a lide entre o denunciante e o denunciado, na qual aquele que pretende ver tomado certo o seu direito regressivo, obtendo condenação do denunciado a respeito, tá? E essa segunda demanda possui, obviamente, uma conexão em relação à primeira demanda que está no mesmo processo, né? E ela vai se vincular de forma procedimental também e tem autonomia e o comportamento das partes no que diz respeito e deve ter esse adequado tratamento à luz dos princípios que disciplinam o procedimento das ações condenatórias em geral, bem como a acumulação subjetiva e a conexidade dos pedidos. E por esse motivo que, na verdade, a sentença única acaba decidindo essas duas lides conexas, ou seja, a do denunciante e seu adversário primitivo
e a desse denunciante com o seu denunciado. Ou seja, tendo como objeto a fixação da responsabilidade pela indenização dos danos havidos em decorrência da sucumbência dessa demanda. Então, dentro daquele exemplo que eu trouxe para vocês, agora deixa eu compartilhar aqui um outro quadrinho. Opa, eu pedi para alguém ativar o som aí sem querer, desculpa. Aqui nós temos um resumo da evicção. Lá, ó, artigos 447 a 457 do Código Civil. Conceito para nós. Deixa eu ver se eu consigo fazer algumas coisas aqui. A evicção pode ser conceituada como a perda da coisa... Deixa, agora cortou. Diante de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que atribui a um terceiro. Há uma garantia legal contra a evicção nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos. Esta garantia ainda existe ainda que a venda tenha sido realizada por asta pública. Então, aqui nós temos um conceito em relação à nossa evicção, beleza? Então, nós temos 3 partes dentro desse processo de evicção. O alienante, que é aquele que transferiu a coisa viciada de forma onerosa. O evicto, que é o adquirente ou vencido, né? Aquele que perdeu a coisa que foi adquirida. E o evictor, que é esse terceiro que ganha ação judicial ou tem ali a seu favor a apreensão da coisa quando se tratar de ato administrativo, tá? Então, nós temos esse esquema, tá? Em que figura 2 procedimentos. O primeiro procedimento é entre alienante e adquirente, em que o alienante transfere esse bem para o adquirente, a título oneroso, enfim, contrato bilateral, comutativo, e ele vai transmitir este bem. Contudo, existe um vício em relação à titularidade desse bem, né? Então, vício na titularidade desse bem. Então, o que acontece? Na verdade, o proprietário e o possuidor legítimo desse bem é esse terceiro. E aí a gente muda o aspecto, porque aparecem novos termos. Evictor, que é esse terceiro, e o evicto, que é esse adquirente. Esse terceiro, que é o evictor, vai ajuizar uma ação reivindicatória para pleitear a restituição, a devolução desse bem para a sua propriedade. Reintegração de posse, bem entre aspas, tá? Muito entre aspas. Mas ele quer se ver ali satisfeito quanto a esse bem que é de sua titularidade e foi usurpada pelo alienante, tá? Então, ele propõe essa ação reivindicatória perante esse adquirente. Então, a gente tem a figura do evictor em relação ao evicto. E o adquirente, ele pode sim denunciar, realizar uma denunciação da lide em relação a este primeiro alienante, né? Então, nós temos um outro processo em que se pode ali chamar para que este alienante compareça nesse processo aqui envolvendo o adquirente, o evicto e o evictor, para que ele responda também. Por quê? Porque dentro desse mesmo processo nós teremos 2 decisões importantíssimas. Uma decisão é para que restabeleça o bem entre esse evictor e o evicto, e para que se decrete aqui o direito desse evicto se ver ali restituído dentro dos valores dispendidos, dentro de todas aquelas possibilidades das responsabilidades que eu coloquei para vocês, dos direitos do evicto em relação ao alienante, como, por exemplo, custas judiciais, honorários de advocatícios, dentro desse mesmo processo. Então, a denunciação da lide é interessante para que já tenha lá todas as delimitações. Por quê? Porque se existir, o adquirente já vai poder pleitear uma ação, através de uma ação regressiva, esses valores que ele acabou despendendo. Beleza? O que mais? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Deixa eu mostrar um quadro para vocês, porque a gente finaliza o nosso estudo e amanhã não, quarta-feira não, segunda-feira, agora sim, a gente começa a estudar a nossa extinção do contrato, né? A extinção dos contratos, enfim. Então, aqui a gente está trabalhando os vícios, né? Lembre-se que a gente falou lá dos vícios referentes aos vícios redibitórios, os vícios quanto ao produto, os vícios
que acabam ali desvalorizando a coisa ou tornando ela imprópria para o uso. E aqui eu quis trazer dois quadros para diferenciar o Código Civil do Código de Defesa do Consumidor, porque alguém tinha me perguntado aqui em sala de aula, tá? Na relação civil entre pares iguais, paridades de armas, etc., aqui nós temos vícios ocultos que acabam desvalorizando a coisa ou tornam essa coisa imprópria para o uso. Na relação civil, na relação de consumo, nós temos apenas vícios aparentes e vícios ocultos de qualidade ou identidade. Ali na relação de consumo, isso é mais flexibilizado em detrimento da relação civil. Na relação civil, o adquirente que foi o prejudicado pode ali pleitear ações edilícias, o abatimento do preço através de uma ação estimatória quanti minores ou a resolução do contrato com a devolução do valor pago através do que se denomina ação redibitória, tá? Já o consumidor prejudicado, ele poderá pleitear 4 possibilidades. Primeira possibilidade é o abatimento do preço, complementação do preço ou medida, novo produto igual ou similar, resolução do contrato com a devolução do valor pago, tá? Essas expressões não se utilizam ali dentro do direito civil. Prazos decadenciais e diferenciação entre esses sistemas, tá? Quando o vício for de conhecimento imediato, 30 dias para bens móveis, 1 ano para bens imóveis. Lembre-se sempre que esses prazos são reduzidos pela metade se essa pessoa que está comprando esse bem já estava na posse do bem. Então, cairia de 15 dias para os bens móveis, 6 meses para os imóveis, ou seja, esses prazos serão contados a partir da entrega efetiva da coisa. Vícios aparentes, tá? Vícios, por sua natureza, ocultos, ou seja, que só possam ser conhecidos mais tarde. 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. E os prazos serão contados do conhecimento do vício. E nesses casos, a gente não vai aplicar a redução dos prazos. Código de Defesa do Consumidor. Prazos decadenciais. 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. E os prazos são contados da entrega da coisa quando se tratar de vícios aparentes ou de conhecimento do vício quando se tratar de vícios ocultos. E os prazos são sempre os mesmos, beleza? E aqui nós temos o artigo 446 do Código Civil, que fala para nós que não correm os prazos legais na vigência da garantia convencional. Lembre-se que a gente estudou ontem, né? 30 dias para se denunciar a garantia convencional, ou seja, a estipulação entre Caio e a minha pessoa, em que o Caio fala assim, estou vendendo o celular, mas confiro aí 3 meses para você de garantia. Aqui, os prazos de 30 dias para os bens móveis ou de 180 dias para os bens móveis, no caso de vícios não aparentes, eles estão suspensos, tá? Eles não estão correndo nesses 3 meses em que Caio me deu uma garantia convencional. E aqui no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, essa garantia contratual é complementar à legal e será concedida por escrito. Ou seja, nós temos uma garantia legal, que é uma garantia contratual, e será concedida por escrito. Essa garantia, ela aumenta também prazos decadenciais previstos lá no nosso artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. E finalizamos mais uma aula assim. Só vou fazer a chamada, só 1 minuto. Deixa eu só interromper a gravação.